Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aproveitando esse período de férias, eu venho trazer aqui algumas dicas para quem está a fim de retomar o seu hábito de leitura ou de criar esse hábito tão interessante que faz parte do meu dia a dia e que me dá tanto prazer. Algumas pessoas falam, né? Ah, eu vejo teus vídeos, às vezes eu tenho vontade de ler, mas eu tenho preguiça, eu não consigo gostar de ler. Então eu venho trazer aqui algumas dicas que podem ajudar quem já está com predisposição a adquirir ou a retomar esse hábito da leitura. Muitas pessoas gostam de fazer uma lista de projeção, né? Uma lista de planejamento. Ah, esta é a minha lista de leituras para este ano. Para mim, isso não funciona. Se para ti funciona, legal, faz, é interessante também. Para mim, causa uma certa ansiedade, porque eu gosto de decidindo as minhas leituras ao longo das leituras. Então eu tô lendo algum livro e às vezes ele me remete a algum autor, a algum determinado enredo que eu ouvi falar. Então eu vou decidindo ao longo do ano as leituras próximas que virão. Para mim funciona dessa forma. Mas a primeira coisa que a gente precisa saber para a gente adquirir o hábito de leitura ou retomá-lo é saber do seu próprio gosto. O que afinal eu gosto de ler? E a gente só sabe lendo. Muitas vezes a gente tem vontade de conhecer determinado lugar, conhecer determinado restaurante, conhecer determinado ponto turístico. Por quê? Porque a gente ouve falar, porque a gente vê às vezes a mídia, a própria rede social, ela vai nos bombardeando dessas imagens e a gente vai criando essa necessidade. Preciso conhecer determinado restaurante, preciso comprar tal roupa. Por que com os livros não é assim? Porque talvez a gente não esteja direcionando o nosso olhar para os canais adequados. Então, uma boa dica para a gente também descobrir o que a gente gosta de ler, a gente pode acompanhar alguns canais literários, que são muitos no YouTube, no Facebook, no Instagram. Eu gosto de 3 especialmente, que é o Chave de Leitura, com a Aline Aimé, o Ler Antes de Morrer e o Literature-se. Eles têm, principalmente no YouTube, as meninas fazem lá resenhas de livros e às vezes eu vou ouvindo e vendo esses vídeos e definindo as minhas leituras a partir do que elas vão trazendo, porque aquilo vai me despertando determinado interesse. Então, primeira coisa, descobrir o que tu gosta de ler. Eu, por exemplo, não gosto muito de ler poesia, então eu busco ler livros em prosa. Esta é uma dica. Bom, depois que tu já tiver o hábito da leitura, que tu já estiver gostando e trazer isso para o teu dia a dia, é interessante a gente ir saindo da nossa zona de conforto e buscando novos desafios. Mas por enquanto, descobre o que tu gosta de ler e vai atrás dos autores, dos títulos. E tudo bem iniciar a leitura depois de insistir um pouquinho e não ser bem aquilo que a gente imaginou e desistir e partir para outra. Tudo certo, tá? Então descobre o que tu gosta de ler, vai atrás, educa o teu olhar para buscar isso nas mídias digitais, né, na internet e descobre a tua leitura. Depois disso, é legal a gente respeitar o nosso ritmo e imprimindo com leveza um certo rigor. A literatura, principalmente, ela precisa te trazer prazer, fruição, ela precisa ser encarada também como um momento de lazer. E aí tu vai descobrir qual é o teu ritmo, o quanto tu quer ler. É interessante sim ler todos os dias, né? Já que tu quer criar o hábito da leitura ou retomar, tu precisa ter ações repetidas no teu dia a dia durante um período de tempo, talvez aí um mês, 21 dias, para que isso passa a fazer parte da tua rotina. Então, uma boa dica, eu vou mostrar aqui para vocês como que eu gosto de fazer, é eu estabelecer o número de páginas que eu quero ler diariamente ou semanalmente. Mas para quem está iniciando, diariamente é legal. Ah, eu vou sentar, vou folhear, cansei. Deixa eu ver quantas páginas eu li. 5, 10, 15, 30 páginas, não importa. Esse é o meu ritmo inicial de leitura. Então, eu uso a ajuda desses pequenos post-its
e eu vou contando as páginas e marcando e escrevendo ali a data onde eu quero chegar, em que data eu quero chegar. E aí eu tento cumprir esse prazo que eu mesma estabeleci. Repetindo, a literatura é para trazer fruição e prazer. Então, estabelece essa meta, encara como autocuidado, como um momento teu. Escolhe a bebida que tu gosta, um chazinho, um café, um cantinho gostoso, uma postura que o teu corpo vai estar relaxado e que a tua mente vai estar predisposta a entrar para essa história que tu tá prestes a conhecer. Então, esta é a segunda dica. Metas de leitura, estabelece, marca e cumpre. E uma outra dica, né? E espero que ela funcione também para vocês, mas não existem receitas, né? Mas são dicas que têm dado certo para mim. É eu registrar as leituras de que gostei, ou inclusive as de que não gostei. Então eu organizei comigo um caderno para as leituras de 2023. E aí, esse também é um momento terapêutico, né? Aproveitar que a gente tá com mais tempo livre, agora nesse período de férias. Então, eu gosto de brincar um pouquinho de lettering, né? Reservo ali 15 minutinhos no final do livro e trago algumas impressões. Então, eu fiz desta forma, né? Eu registro ali o livro número 1, coloco o número de estrelas de acordo com o meu gosto. Esse foi 5, que foi uma leitura muito prazerosa. Coloco o título, o autor. Sempre gosto de colocar a nacionalidade do autor para ver se eu não estou tendendo a ler sempre algo muito parecido. E o período da leitura. Esse aqui terminou no dia 10 de janeiro, levei 10 dias para ler o primeiro livro do ano. E aí eu escrevo as minhas impressões sem regras, sem técnica. Eu coloco ali para eu poder me lembrar de alguns detalhes que às vezes ao longo de outras leituras eles vão ficando para trás. Então eu coloco as minhas impressões, coloco algumas palavras que eu considero palavras-chave, assim, em relação àquela leitura, e se eu gostei ou não, e já preparo, então, o meu caderninho pro segundo livro a ser registrado. Gente, essas são algumas dicas que podem funcionar para mim, podem não funcionar para vocês. Cada um vai encontrando o seu ritmo, a sua forma de trazer esse hábito tão importante no nosso dia a dia, que é a leitura e, no meu caso, especialmente, de livros literários. Então, espero que eu tenha contribuído. A intenção aqui desse perfil é contribuir um pouquinho com as pessoas que gostam ou que querem gostar de literatura, a trazerem esse hábito para o seu dia a dia. Espero que eu tenha contribuído, que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram aqui do conteúdo, não custa curtir, fazer um comentáriozinho, isso vai ajudar com que o perfil seja alcançado por mais pessoas, tá bom? Obrigada, até a próxima!